Olá a todos, eu sou a Kátia, mais uma reflexão para a gente bater um papo. Hoje eu li um texto do livro Pensamentos que Ajudam, do José Carlos de Luca. Na verdade, é um texto que reporta uma reflexão a respeito de Jesus. Jesus, ele veio ao mundo e na frase que ele falou, ele veio ao mundo, mas ele conhecia exatamente as vicissitudes desse mundo. Ele conhecia e sabia exatamente como as pessoas daqui eram. Então ele aceitou humildemente cada ser humano que estava aqui e aprendeu a conviver com as diferenças desses seres humanos. Aprendeu a conviver, a aceitar que as pessoas têm falhas, que as pessoas são egoístas, que as pessoas são vaidosas, que as pessoas são materialistas, que as pessoas em algum momento iam ter vantagens com a presença dele, seja vantagens materiais, vantagens espirituais, interesses por estar perto de alguém tão importante, e Jesus aceitou humildemente e conviveu e aceitou. Muitas vezes ele foi tripudiado, ele foi escorraçado, ele foi maltratado, e assim mesmo ele teve a compaixão de perdoar aquele irmão. Mesmo diante dos soldados daquela época, uma vez um soldado foi tentar atacar Jesus e Pedro, que o acompanhava, simplesmente com a sua espada feriu o soldado na sua orelha, arrancando um pedaço. E Jesus não pensou duas vezes. Foi até o soldado, se desculpou e ainda o curou. Então, ele entendia cada um das nossas mazelas, aquilo que nós temos interiormente. Porque nós estamos na Terra, somos seres falhos, estamos aqui para evoluir e principalmente para aprender uns com os outros. Nem por isso, Jesus não perdoou a cada um. Na verdade, eu não diria nem perdoar, ele teve compaixão. Muitas vezes o perdão soa para a gente em relação ao outro com uma certa superioridade. Eu te perdoo dependendo daquilo que vai no nosso coração, ou mesmo da forma que a gente fala para aquelas pessoas, pode até parecer superioridade da minha parte. Você fez algo para mim, eu sou vítima. Então isso pode significar que eu não tive nenhuma participação em relação ao que você me fez. E nem sempre é assim. Nós precisamos sempre olhar. Quando alguém nos faz algo, nós temos esse discernimento. Será que também nós não contribuirmos para que aquela pessoa nos tivesse feito mal? Isso é uma humildade. Então, quando alguém lhe faz alguma coisa, o ideal é nós termos o coração realmente aberto e nos compadecermos, não é? Eu sinto muito que isso tenha acontecido conosco. Claro que eu fui mais lesada do que você, ou mais lesado do que você. Isso, claro, é um nível já superior da nossa evolução. Mas se os desafios acontecem a todo momento, e muitas vezes eles até se repetem, tem coisas que acontecem na nossa vida uma vez, e depois a gente não faz exatamente o que deveria em relação àquele desafio. Quando você percebe, você está envolvido de novo naquele desafio ou naquela energia. Será que não é o momento de nós refletirmos e fazermos diferente para de vez tirarmos aquela energia da nossa vida? Perceba aí se com você não está acontecendo isso. Se por diversas vezes as coisas estão ocorrendo e aí você tem a mesma atitude e aquilo vai ocorrendo novamente. Não é? Acaba sendo um ciclo que muitas vezes vem à nossa mão para a gente quebrar o ciclo. Assim como Jesus, se é que nós podemos
até ser um pouco como ele, mas não exatamente, mas ele é o nosso exemplo, né? Entender e compreender as falhas das pessoas que estão à nossa volta. Começar que o primeiro grupo que a gente tem à nossa volta de aprendizado é a nossa família. É o nosso pai, a nossa mãe. Né? Quem não tem o pai ou a mãe por perto é a família que a gente forma. Pode ser o seu marido, a sua esposa, pode ser os seus filhos, seriam os seus filhos, se você os tem aí, ou mesmo gerações mais ascendentes, os netos, podem ser sobrinhos. Essa é a primeiro grupo que faz com que a gente aprenda um pouco mais em relação a isso. Depois nós temos outros grupos que nós temos que, de certa forma, que conviver, que faz parte da nossa rotina, como são os nossos colegas de trabalho, não é? As pessoas que convivem com a gente no trabalho. Quantos desafios nós temos com as pessoas que trabalham conosco? Muitos desafios, muitos. E não necessariamente você precisa ser o líder de um grupo. Claro que sempre que se é um líder de um grupo, um chefe, né? Vamos falar assim, o desafio é maior. Porque aí, de fato, a gente tem que ter uma postura diferente em relação às pessoas. Aí nem todo mundo está preparado para liderar e nem todo mundo está preparado para ser liderado. Então é mais complicado ainda. Mas aquelas pessoas, mesmo que você não seja, aquelas pessoas que convivem no seu ambiente de trabalho, elas sempre trazem essas diferenças na questão da competição, né? A questão da vaidade, dos ciúmes. Às vezes geram ciúmes pela sua proatividade, e aí você acaba se destacando, o outro não tem tanta proatividade. Então tudo isso são desafios para que a gente no dia a dia, nós que despertamos um pouco mais, eu falo nós assim, nós que lemos um pouco, nós que paramos para refletir um pouco, porque nem todo mundo é assim. Normalmente as pessoas são reativas, assim como o Pedro, que a primeira coisa que fez foi cortar a orelha do soldado. Mas Jesus já partiu para um outro lado. Então, o Jesus, que é o nosso exemplo, vamos olhar para ele, pelos seus ensinamentos, pelos seus exemplos, que são exemplos assim que se passaram há muito tempo, mas que são muito úteis para nós hoje em dia, mesmo nessa vida que a gente leva, com tantos desafios, com tantas emoções. Cada dia que nós levantamos, nós temos um dia totalmente diferente, com novas propostas, né? Mesmo sendo essa mensagem dele antiga, a gente ainda consegue tirar proveito para o nosso dia a dia. E é isso que importa. Pegar esses ensinamentos, refletir e aplicar, né? Ou pelo menos tentar aplicar. Se você não conseguir, não tem problema. Nós somos seres humanos. Porém, nós temos que lembrar sempre: o que nós plantarmos é o que nós vamos colher. E é sempre assim, gente. Se nós plantarmos banana, nós vamos colher banana. Não é? O plantio, é a sua escolha. Mas a colheita, ela é obrigatória. Então, reflitam com calma, sem reatividade. Mais amor, mais benevolência, mais compreensão. Tirar um pouco aí de nós o vitimismo, que só nós somos lesados. Não. Tentar entender um pouco o outro no sentido de por que esta pessoa está tendo essa reação em relação a essa situação, em relação a mim ou a outra pessoa que eu conheço. Menos julgamento, não é? Então vamos pensar sobre isso para que todos nós possamos viver melhor. Se todos nós tivéssemos um pensamento desta forma, poderíamos todos viver melhor em sociedade. Marido e mulher, pais e filhos,
amigos, colegas de trabalho, todos poderiam viver melhor e nos pouparíamos tantos desgastes e constrangimentos. Tá certo? Então a minha mensagem é essa. Espero que isso toque o coração de cada um, que faça com que vocês, ou que nós, né? Porque a primeira pessoa que escuta aqui sou eu, que possamos refletir sobre essas palavras, sempre lembrando daquele que com humildade foi o maior exemplo, porque na cruz estava prestes a ser crucificado. Ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Tá certo? Então, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!